Queridos irmãos, professores e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e estamos aqui em mais um podcast da EBD em Síntese, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Temos aqui o pastor Aldo Dantas, coordenador do setor 25. Pai do Senhor, pastor Aldo. Pai do Senhor, pastor Ítalo, Deus abençoe. Prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um podcast. Amém. Contamos também com a presença da professora do Tempo Central, a irmã Milde Prachedes. Pai do Senhor, irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo. É sempre uma alegria poder servir ao Senhor. Amém. Eu sou o presbítero Ítalo, dirigente da congregação de Monte Sião, e fica aqui a nossa saudação ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, e ao nosso pastor Reinaldo Odilo, diretor do DENEC no nosso estado, que tem nos dado essa oportunidade de trabalhar nesse projeto da EBD em Síntese. Estamos aqui hoje para o comentário da lição de número 9, que vai ao ar e será ministrado durante o domingo do dia 27 de agosto de 2023. O tema da nossa lição é uma visão bíblica do corpo. Nós temos um textuário que embasa, né, todo o ensinamento que nós vamos participar, que encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 13, a parte B, que diz assim: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática extraída desse texto é: o corpo é templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então nós temos uma palavra-chave hoje, que é a palavra corpo, né? Vamos estudar aí sobre qual a visão bíblica do corpo. Nós temos estudado nessas últimas lições como o espírito da Babilônia, através da cultura, tem moldado, né, a visão do mundo, das pessoas não crentes, e às vezes até influenciado a visão de muitos cristãos superficiais, com ideologias e com propostas que não têm nada a ver com a visão bíblica do corpo. Inclusive, as teorias feministas e LGBTQI muitas vezes têm introduzido um slogan, uma máxima que nós temos estudado sobre o meu corpo, minhas regras, ou seja, trazendo um tipo de uma liberdade autônoma para a visão do corpo, podendo ser explorada das mais diversas formas, mas isso é totalmente diferente do conceito bíblico. Então, nessa introdução, nós estaremos estudando que o corpo ele foi criado por Deus com um propósito, e esse propósito passa também pela santificação. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Nós temos aí um tópico interessante para começar, que é a criação do ser humano. Quero convidar o pastor Aldo para nos trazer aí uma palavra sobre isso. Obrigado, pastor Ítalo. E nós queremos iniciar, pastor Ítalo, como sempre o fazemos, porque é uma contribuição que estamos dando aos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, que no domingo estará ministrando essa lição para os seus alunos, né, e precisam estar bem fundamentados na palavra de Deus e também, né, ter uma ideia, um plano para aplicar essa lição. E a gente sempre faz essa retrospectiva da lição como um todo, porque durante o trimestre inteiro estamos estudando sobre a igreja. Hoje estamos estudando sobre o corpo, né? Como você falou, a palavra-chave é corpo. Porém, o tema geral da lição é a igreja de Cristo, né? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo e o império do mal e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. É interessante observar a sequência dos nossos temas, né, os subtemas. Então, que é a lição de número 8, né, nós estamos vendo os ataques à Igreja de Cristo, porém, na lição 9 para frente, nós vamos trazer os conceitos e fundamentos da nossa fé. E aí, por isso, né, nesta lição do corpo, começa pelo corpo. Começa pelo corpo. Interessante que ele está ligado à santificação, né? Ou seja, como diz Paulo aos Tessalonicenses, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Então, tem tudo a ver com a nossa salvação, tem tudo a ver com a vinda de Cristo Jesus. E ele começa exatamente
trazendo a visão bíblica do corpo, mostrando que o ser humano foi criado por Deus, não é? A criação divina. E como é uma questão de fé, é o que diz a declaração de fé, a nossa declaração de fé. O pastor Ezequias, que é o coordenador da nossa declaração de fé, ele ensina que todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato e não por um processo evolutivo. Nós temos que entender, né? Desde a criança que você vai para a escola, você vai aprender que o homem é produto da evolução. Quando ele aceita Jesus, ele vai perceber que foi um ato criador de Deus, ou seja, criar a criação do homem é um ato de Deus, um ato divino, um ato sobrenatural, não está, vamos dizer assim, no domínio do homem, né? O homem até hoje procura, de alguma forma, né, fazer com que a gestação aconteça fora do útero e a formação do homem, tudo, mas eles não conseguem fazer isso sem a junção do homem e da mulher. É como Deus criou desde o princípio, não é? Ele disse: crescei, frutificai e multiplicai-vos. Então, essa multiplicação da semente humana vem através do homem e da mulher. Então, essa criação, a origem da raça humana, parte de Deus, e a gente percebe isso claramente em toda a Bíblia. Poderíamos aqui fazer toda uma fundamentação bíblica, não é, da criação, mas vamos ler apenas o que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, né? Lá está dizendo que foi Deus quem criou o homem, macho e fêmea os criou, né? Então, a criação, ela parte de Deus. E é importante nós não somente crermos nisso, mas acentuar isso, ou seja, colocar isso bem claro para a nossa classe, não é? Para que só nessas verdades que vêm da Bíblia, já um monte de coisa é desconstruído daquilo que vem à mente dos nossos dos alunos, né, que vem lá de fora, que vem do mundo, que aceita Jesus, que aprendeu durante toda a vida, que um é produto da evolução, mas nós cremos que todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o ser humano. Então, a constituição do ser humano, aqui eu acho interessante essa passagem, que o pastor Alinaldo, tomando as palavras do pastor Antônio Gilberto, não é que Deus fez todas as coisas do nada, no caso o ser humano, não é? Ou seja, ele veio do nada, Deus o criou, ele não existia, e Deus o trouxe à existência. E como foi que ele trouxe à existência? Com corpo, com alma e com espírito, né? Então, foi Deus quem formou o corpo e lhe deu alma e espírito. Então, a natureza humana, essa parte externa constitui-se o corpo, não é? Que é a carne, que é a parte visível, mas interiormente, que nós chamamos de o homem interior, tem a alma e o espírito, mas somente o ser humano possui espírito. E isso é importante porque o corpo ele é o involucro deste homem interior, não é? Da alma e do espírito. Mas por ser criação de Deus, Deus um dia o restaurará, porque ele morreu por conta do pecado, mas Deus o trará de volta através da ressurreição do corpo, em um corpo glorioso, né? Então, o corpo, alma e espírito são criação de Deus, eles foram criados para serem eternos, porém, com o pecado, o corpo veio sofrer a pena da morte, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá, então o corpo voltará ao pó, mas há uma promessa da restauração do corpo, né, por completo. Então, essa restauração humana que vem depois da queda, a queda faz com que o homem ele sofra, né, essa deteriorização, essa decomposição, ela volte à terra, mas não é o fim para o corpo, porque Deus o trará de volta em um corpo glorioso, em um corpo glorioso. Então, a restauração, ela não é somente da alma e do espírito, é a restauração do próprio corpo. E isso já começa quando você aceita Jesus, porque o corpo ele está contaminado pelo pecado, mas quando Cristo Jesus ele entra na nossa vida, quando o homem entrega as coisas, seja para que o corpo seja santificado e possa ser morada do próprio Deus.
onde o Espírito Santo vai habitar nesse corpo, onde o próprio Deus vai habitar nesse corpo, onde Jesus vai habitar nesse corpo. Então, esse corpo agora ele é santificado. E cabe ao homem entender isso e glorificar a Deus no seu próprio corpo. Né? Então, agora o corpo é, é, é morada de Deus, é morada do Espírito Santo, e o homem deve glorificar a Deus no seu corpo. Então, essa visão distorcida que o mundo apresenta, não é, de que o homem veio da evolução, que o homem é fruto da evolução, não é, quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber claramente que Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, criou o homem, não é, que é composto de duas partes, ou de três partes, não é, sendo duas invisíveis e uma visível, que é o corpo. E esse corpo, criado por Deus, ele deve ser conservado, preservado, cuidado, porque ele é morada de Deus. Essa é a nossa palavra com relação a esse primeiro tópico, porque eu entendo que seja fundamental, né, para a nossa fé cristã. Ou seja, pegar aquilo que está lá na nossa Constituição ou Declaração de Fé, trazer para a nossa vida, e então a visão sobre o corpo, né, muda completamente daquela visão que você traz lá de fora quando você não é crente. Irmã Milde, Né? Nós percebemos nesta lição que temos que aprender a valorizar o corpo, né? Porque a visão mundana do espírito da Babilônia, como estamos estudando, é uma visão existencialista, é uma visão também pautada em conceitos filosóficos da pré-socrática, já é muito antigo a maneira como as pessoas vêm pensando acerca do corpo. Inclusive, isso acontece sempre que o homem se desvia de Deus. Na sua dissolução, ele desvaloriza o corpo. Nós vemos que lá em Isaías, nos profetas, foi mencionado isso, que as pessoas diziam assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não valorizava o seu corpo para se preservar das coisas que fazem mal ao corpo, se entregam ao prazer, à dissolução, que fazem mal ao corpo, à alma, ao espírito, à sua mente. E isso nós trazemos a lume o conhecimento da visão bíblica. Hoje a gente está trabalhando isso, né? A visão bíblica, que é contrária à visão existencialista, à visão do mundo. Os gregos mesmo, no seu dualismo, eles diziam que o corpo, a matéria era má, né? O espírito só se libertaria quando saísse do corpo, né? Quando se libertasse do corpo. Era isso que eles pensavam. Por isso que quando Paulo esteve no Areópago, lá em Atenas, ele mencionou bem essa parte, inclusive ele pregou o evangelho completo ali, trazendo até o juízo. E quando ele falou sobre o juízo, ele disse que Deus tinha determinado o dia que haveria de julgar, não é, os homens, e tinha escolhido já um varão para isso, que era o Senhor, e deu prova disto, ressuscitando dos mortos. Foi aí que os gregos ficaram assim, rindo, zombando, porque eles acreditavam que o homem só poderia ser liberto através da libertação do corpo, não é, da destruição do corpo. Mas o Senhor trouxe essa visão de que o corpo foi obra-prima da sua mão. O corpo foi criado por Deus. Deus tirou do pó da terra, mas ele moldou o homem e colocou dentro do homem um tesouro, como Paulo diz. Temos um tesouro em vaso de barro. Ele falando do vaso de barro, porque nós vimos do pó da terra. E é um vaso frágil, né? Mas o Senhor tem predito um fim glorioso para este corpo, que vai ressuscitar. E Paulo, falando sobre isso, ele disse que quando isto acontecer na parousia, que é na vinda do Senhor, o que é mortal se revestirá da imortalidade e o que é corruptível da incorruptibilidade. Então, haverá restauração do corpo. Nós vemos mais adiante sobre isso, não é? Sobre a glorificação do corpo, que é a verdadeira adoção. É quando se cumpre a nossa redenção plenamente.
quando Deus nos transformar, nos ressuscitar. Pela fé, já ressuscitamos com ele, porque já abandonamos o pecado, nascemos de novo, somos gerados pelo Espírito Santo, gerados de novo, e a nova criatura, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, que é a epístola do Advento, as epístolas do Advento, né? 1º e 2º Tessalonicenses, na primeira carta ele diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, é a necessidade de santificação para que possamos ver o Senhor, permanecer na presença dele e alcançarmos a ressurreição do corpo, a restauração integral do homem, né? O Senhor, como já foi citado pelo pastor Aldo, 1 Tessalonicenses 5:20 também, que é corpo, alma e espírito, né? 5:23. Que devem ser conservados plenamente e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, Deus valoriza o corpo e foi ele quem formou o corpo para a sua habitação, para a sua glória. O homem, o ser humano, eu já vi um dos termos gregos que fala sobre o homem, diz que é aquele que se levanta, aquele que se ergue. É o único que pode levantar e se comunicar conscientemente com seu Criador. O antropo, né, que é ser humano, é um dos termos, né? Tem vários termos em grego que fala sobre homem. O marido já é um outro nome, não é? Que é dado, que é antras. Antras é marido, o homem casado. E tem o homem também chamado homem macho, que é arsen. Arsen, macho. E Deus criou o arsen, Deus criou o homem macho. E criou também a fêmea, que é, no termo grego, é telu. Deus criou, já prevendo a sua habitação, prevendo também a encarnação do Verbo, porque estava morto antes da fundação dos séculos, né? Está escrito na palavra de Deus que Deus não se surpreendeu com a queda do homem, porque pela sua presciência, ele sabia que tinha um adversário que iria tentar o homem. Deus sabia de tudo, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele é soberano sobre tudo. Por isso que nós não podemos menosprezar o corpo, porque Deus nos criou para a sua glória, para o seu louvor. Por isso ele colocou dentro de nós o Espírito, que se comunica com ele, não é? O Espírito do homem é essa parte interior também, que uma das partes interiores, que é espírito e alma, que só quem faz essa divisão é a palavra, né? A palavra de Deus, como está escrito, né? Ela faz a divisão da alma e do espírito. E o nosso corpo é templo, é uma coisa interessante. Nessa lição, nós temos que ver isso, a valorização do corpo como criado pelas mãos amorosas do Senhor, pelo seu poder, e com esse destino para a glória dele. Tudo é dele, por ele e para ele. Ele criou todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor, tanto visíveis como invisíveis. Tudo foi criado por ele. E o homem não pode ter essa autonomia sobre o seu próprio corpo, como o mundo quer, para distorcer, perverter, e até como na lição passada, os transgêneros, né? Transformar o seu corpo. Não pode, porque Deus já fez tudo perfeito, e isso causa muito problema. E é tanto uma coisa não natural, que mesmo essas pessoas que são adeptas da mudança do corpo, tem que passar pela psicologia, pela psiquiatria, tem que passar por um processo muito, não é? De muita lavagem cerebral, vamos dizer assim, para poder aceitar a mudança. Porque não é natural. O natural foi o que Deus criou. E é isso que a igreja precisa, não é? Porque essas lições são para a igreja, não é? Mas a gente também, quando tem oportunidade, se fala para as pessoas do mundo, para que elas venham ter consciência da visão bíblica acerca do corpo. E como já foi falado pelo pastor, temos também a parte. Quando o estudo do homem, né, a antropologia tradicional, ela remonta a tempos
muito antigos, né? Você tem a visão bíblica, mas você tem a visão histórica antropológica. Até no período dos gregos, né, antes de Cristo, você tinha uma visão, né, do corpo que você tinha muitas variações, mas até essas visões dos gregos, elas também incorporavam algo relacionado ao espírito. Mas depois do iluminismo e dos conceitos marxistas, extremamente materialistas, no século XIX, a própria antropologia como ciência, ela nasceu capenga, porque na antropologia como ciência, a partir do século XIX, já influenciada pelos conceitos marxistas, você tem hoje o estudo do corpo do homem, né, em contato com a matéria, com a cultura e suas transformações, mas anulam as coisas espirituais. Você não vai ver nada na antropologia que faça alusão a algo espiritual. Você não tem, você perdeu essa premissa. Então, por isso que quando a antropologia, o estudo dela, influencia a cultura, você vai ver as diversas distorções em relação ao corpo, porque já não compreende a parte espiritual, desde que ela foi criada como ciência, né? Depois do século XIX. Então, realmente, a gente precisa ensinar a visão bíblica do corpo. Então, indo aqui para nosso segundo tópico, né? É interessante, pastor Ítalo, porque assim, a gente precisa desse conhecimento bíblico, não é, a respeito do corpo para poder se posicionar lá fora também e contrapor esses ensinamentos que vêm todos os dias, né, na mente das pessoas. Primeiro, é, dizer que nesse primeiro tópico fica insuficiente o tempo, né, tanto para a escrita quanto para a fala. Você falar sobre criação, né, constituição e fim deste corpo, né? Queda e restauração. Ou seja, é um espaço Só esses três tópicos já dava a lição inteira, né? da lição completa, né? Não tem como você, né, ter uma visão clara se você não tiver tempo para expor isso aí, né? A gente fala por cima assim, mas falar de origem, constituição e destinação, né, disso depois da queda e restauração do corpo é muita coisa, né? Mas nesse segundo tópico aqui, nós vamos falar sobre o corpo humano na Bíblia, ou seja, como a Bíblia mostra o homem, como a Bíblia mostra esse corpo, né? E ele fala exatamente dessa parte exterior do homem, né? A ciência vai negar essa parte interior do homem. Ela vai só ver somente a parte exterior, e essa parte interior ela vai focar na mente, né? Vai dizer que é mente, são processos biológicos também, químicos, mas que acontecem na mente e faz com que o homem tenha toda essa capacidade de pensar, de raciocinar, de entender as coisas, mas não existe a parte imaterial do homem, só existe a parte imaterial, né? Então, essa parte exterior do homem, a Bíblia diz que é como se fosse o involúcro, ela tem a finalidade de ser a casa, a morada, né, do espírito e da alma. Então, quanto a essa questão da alma e do espírito não ser material, por isso aí você, por exemplo, trazendo para o lado da possessão demoníaca, né, uma legião de demônios numa pessoa, por exemplo, né? Ou seja, milhares de demônios numa só única pessoa. Por quê? Porque não ocupam o espaço, o espírito não vai ocupar o espaço. Então, aqui nós vamos ter espírito e alma habitando no corpo, e o corpo aí como esse involúcro, não é? Da alma e do espírito. Então, essa parte física é a parte que se corrompe, que envelhece, não é? Então, que morre essa parte externa, essa parte visível do homem. É o que nos ensina a nossa declaração de fé. Então, por quê? Porque, em consequência do pecado, da queda, ele passa a ser perecível, né? Ele diz assim: toda a carne é como a erva, né? E a sua glória é como a flor da erva, ou seja, murcha e se acaba. Então, se você tiver somente esta visão materialista, essa visão da parte exterior, então você vai ver apenas como algo passageiro, como disse a irmã Milton: comamos e bebamos porque amanhã morreremos, ou seja, será coisa muito passageira. Mas a visão
que a Bíblia dá para o corpo, não é essa. A visão que a Bíblia dá para o corpo é que ela tem uma finalidade, é de abrigar o espírito e a alma, né? E servir também de templo, de morada para Deus, né? Para o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, né, passa a habitar. Então, ele é agora não somente o tabernáculo, a casa, o involucro da alma e do Espírito, mas também ele é templo de Deus, templo, não é? Ele precisa ser santo, porque onde Deus vai habitar? Um lugar santo, sede santos, porque eu sou santo. Então esse corpo ele precisa ser santificado. Então Paulo vai dizer, não é? Ele diz que essa parte exterior também tem que passar pelo processo da santificação, não é? Por quê? Porque através dele que nós é, passamos a fazer parte da habitação de Cristo, ou seja, a relação entre Deus e o homem se dá por meio do corpo também, porque o corpo, não é, ele é o invólucro. E é interessante como o Senhor Jesus chamava a atenção para isso, né? Ele chamava os hipócritas, né? Ele chamava os fariseus de sepulcro caiado, ou seja, por fora você tem uma aparência, mas interiormente eles eram podres, ou seja, só havia podridão, só havia coisas ruins. Por quê? Porque o corpo, aquilo que é exterior, né, ele representava aquilo que estava no seu interior. Então, se o homem é mau no seu interior, o corpo, ele vai fazer essa ligação do interior com o exterior. Então, ele vai se denunciar, vamos dizer assim, através das palavras, dos gestos, das ações, ou seja, das obras, né? Quando o Senhor Jesus falou sobre os falsos profetas, ele disse assim: pelas obras os conhecereis. Ou seja, ele vai identificar quem é que está no seu interior. Se Deus está no seu interior, as obras são boas. Mas se Deus não está no interior do homem, as obras são más. Então, o corpo é essa parte exterior do homem que se comunica, né? Que você consegue ver, consegue se comunicar. Mas também ele diz muito daquilo que está no seu interior. Se ele tem um corpo santificado, ele passa a ter também obras que revelam essa santificação do corpo, enquanto que se ele é um homem que no seu interior não há santificação, só a maldade, só a podridão, isso vai acontecer das pessoas perceberem isso. Então, o corpo ele tem a finalidade de ser a habitação da alma e do espírito, né, do homem, mas também ser templo do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo ele diz que nós somos criados para isso, ou seja, Deus agora não somente ele vem até o homem, mas ele passa a habitar no homem através do seu espírito. E isso é importante. Por quê? Porque vai fazer distinção entre a finalidade que o homem que não conhece a Deus dá para o corpo, para aquele que conhece a Deus. Imagine que o homem que não conhece a Deus, que não sabe que a finalidade do seu corpo é para ser a habitação de Deus, então ele vai entrar na prostituição, ele na promiscuidade, ele vai fazer, como disse a irmã Milde, né? Vai ter essa visão distorcida, dizendo, o meu corpo é meu, é minha propriedade, eu faço dele o que quiser. Porém, na Bíblia está dizendo, ele é templo do Espírito Santo. Não aconteça. Então, enfatiza as obras da carne e as obras também do Espírito. E as obras da carne, exatamente, se manifestam através do corpo. Paulo chega a dizer: assim como você usava os seus membros para as práticas do pecado, use-os agora para a glória de Deus, para servir a Deus. Então, a mudança se dá quando exatamente nós entendemos que o corpo foi dado para ser morada de Deus, né? Então ele não vai em qualquer lugar, você não faz o que quer com ele, por quê? Porque ele pertence a Deus, né? Glorificando, pois a Cristo no vosso corpo, no vosso espírito, por os quais pertencem a Deus, né? E pertencem a Deus porque Deus os comprou por um alto preço, né? E esse corpo, e apesar do pecado, apesar da queda, apesar de toda essa situação, mas Deus, não é, prometeu através da ressurreição
glorificar esse corpo, não é? Ou seja, a glorificação do corpo vem com a ressurreição e Cristo deu prova disso, não é? Cristo deu prova disso. O apóstolo Paulo, ele é muito enfático em falar sobre a ressurreição do corpo, quando diz, olha, se nós esperássemos, né, somente nesta vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Mas esse corpo criado por Deus, ele tem uma promessa de Deus, né, de ser de ser ressurreto, ou seja, da ressurreição, porque esse império da morte, ele reinou, diz a palavra do Senhor, até Cristo. Mas no momento em que Cristo aniquilou a morte e ressuscitou dos mortos, ele deu esta promessa a todos que pela fé, né, alcançam a salvação em Cristo Jesus, de ter este corpo ressuscitado. Então, a preservação do corpo por nós, essa visão bíblica que temos do corpo, né, que devemos passar para a geração seguinte, que devemos enfatizar na aula de domingo, né, que o corpo não foi dado para a prostituição, não foi dado para os prazeres da carne, não é como mostra lá o fruto da carne, mas para a habitação de Deus no seu corpo. Por isso devemos glorificar a Deus. Essa visão que a Bíblia nos traz do corpo, e se tivermos esta visão de forma correta, nós vamos fazer bom uso do corpo, não é? E glorificar a Deus através do nosso corpo. É isso, irmão. Essa é a grande esperança do crente, né? A nossa ressurreição. Os gregos, apesar de acreditarem na imortalidade da alma, eles tinham aquele dualismo de não considerar o corpo. É por isso que também os gregos eram bastante dissolutos, né? Eles não eram pessoas corruptas. Os seus deuses não eram, como o nosso Deus é moral, eles eram amorais, né? E praticavam tudo quanto eles pensavam que podia fazer. Mas nós cremos na imortalidade da alma também e temos essa promessa da ressurreição. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. É porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como o pastor Aldo falou, o nosso corpo, ele pode ser tanto instrumento do bem como instrumento do mal. Se Cristo habita em nós, se já ressuscitamos com ele, então o nosso corpo hoje é instrumento para a glória de Deus, instrumento de justiça, instrumento de glorificação a Deus, o templo, morada do Espírito Santo. Paulo, nesse texto da lição, que foi escolhido para comentário, ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo, os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo, falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo, porque, como ele bem explicou, o homem, quando se ajunta com uma mulher, ele se ajunta tornando uma só carne. Então, se eu sou um membro do corpo de Cristo, eu não vou pegar o meu corpo e me unir com uma meretriz ou com outro tipo de coisa que o povo do mundo hoje está adotando, né? Os tipos de dissolução e corrupção moral que estão vivendo. Porque o nosso corpo é morada do Espírito. E ele lembra também para os crentes que fomos comprados por bom preço, o preço do sangue de Cristo, que nos redimiu, ele é o nosso redentor. Foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O Senhor é o Senhor da história, não é o Heródoto, não. O pai da história é o Senhor, foi ele que criou a humanidade, foi ele quem criou todas as coisas. E ele é quem faz ascender uma nação, ele é quem traz a queda, como Daniel falou, ele eleva, ele abate. E um dia ele há de nos julgar, e ele lembrou aos crentes de Corinto, através do apóstolo São Paulo, e nós, mesmo que não vamos passar mais pelo julgamento final, mas haveremos de comparecer ao tribunal de Cristo.
para dizer o que foi que a gente fez com o corpo, para mostrar o que foi feito com o corpo. As obras do corpo vão ser questionadas. Existe, inclusive, a palavra de Deus nos ensina, nos instrui que existe um livro, né? O livro do corpo, lá no Salmo 139, né? A cada dia o Senhor ia escrevendo, não é? Aquilo que ia sendo formado no ventre da mãe. O corpo é importante, tanto por ter sido criado, como por ter sido gerado. E nós hoje somos gerados no Espírito, pela palavra da verdade. E isso nós vamos prestar conta diante do Senhor. Nós precisamos ter cuidado com o nosso corpo para que possamos viver em santificação para a glória de Deus. É isso que Deus quer, e de toda a humanidade. O cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. É um dos tópicos que são exaltados aqui, né? Chamado a atenção para nós nesse texto. E o apóstolo São Pedro, quando ele fala sobre as mulheres, ele falou do homem interior também, da mulher. Não é só o homem que tem um homem interior, que é o espírito, aqui a parte não é imortal, espírito e alma. E as pessoas no mundo, elas, inclusive, irmãos, quem tivesse condição de ler e ver, principalmente os educadores que são necessários, ler Edgar Morin, Os Sete Saberes da Educação do Futuro. Ele não fala nada para o futuro da alma, não, porque ele é materialista, ele é existencialista. Então, o homem é, ao mesmo tempo, ele é social, ele é afetivo, ele é psíquico, mas tudo no plano material aqui. Ele não se relaciona bem para constituir um tesouro no céu, como disse Jesus, né? Jesus ensinou que a gente devia se comportar bem aqui para constituir um tesouro no céu. As boas obras, que são a nossa roupagem espiritual, as vestes brancas do crente, são as boas obras. E Paulo escrevendo naquele mesmo texto, que Paulo diz, de graça sois salvos por meio da fé, no versículo 10 do capítulo 2, ele diz, fomos criados em Cristo para as boas obras. E as boas obras são feitas com o nosso instrumento, que é a carne, o nosso corpo, o homem exterior, não é? E isso é interessante também ver uma coisa que está lá em Provérbios, eu até tinha colocado aqui 3 versículos do capítulo, de vários capítulos de Provérbios, que eu acho que seria bom a gente mencionar, como o pastor Aldo já falou, né, sobre alguma coisa referente ao que está dentro do homem. Se Cristo habita conosco, se a palavra de Deus está em nós, até o que a gente fala é diferente, porque daquilo que está cheio o coração, disto fala a boca, não é? Como está escrito. E no capítulo 15 de Provérbios, o versículo 13, diz uma coisa interessante para a nossa meditação. 15, versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto. A gente cita muito esses versículos, praticamente essa parte, né? Mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, o homem interior precisa estar bem para que o seu exterior transpareça também a bondade, não é? Não pela hipocrisia, mas em verdade. O versículo 17 e 22, que é mais ou menos a mesma coisa que está sendo dito aqui. O coração alegre serve de bom remédio. Se você está bem interiormente, se você tem paz com Deus, paz com seus irmãos, então você vai ter saúde também, saúde física. Tem até um médico que chegou a dizer, o geriatra, disse assim, se tudo dói, não é dor física, é interior. É a alma que não está bem, é o espírito que não está bem. Né? Se tudo dói, então alguma coisa está errada. E aqui o provérbio diz, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá
a secar os ossos. Que coisa triste, né? Secar os ossos, a osteoporose, osteopenia, é muita coisa que vem e faz mal às pessoas, né? A pessoa, quando vai envelhecendo, vai ficando triste, vai ficando depressiva, não é? Vai faltando os hormônios, e isso vai abatendo o seu interior também. E o seu exterior sofre, porque até uma quedinha pode se quebrar facilmente, não é? O versículo 14 do 18 diz assim: o espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Então, vale a pena cultivar essa comunhão com Deus. Está bem. E como está escrito lá em Hebreus, nós não podemos cultivar uma raiz de amargura, né? Que vai contaminar os outros também, aqueles que estão por perto. A pessoa amarga, ela só despeja coisa ruim, não é? Na sua vizinhança, nos que estão próximos de si. Então, vale a pena buscar se encher da palavra, se encher do Espírito, para ser verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo. Porque na presença do Senhor há fartura de alegrias, né? E nós só podemos manter essa vida de alegria com o fruto do Espírito, que também é alegria, né? É um dos gomos, vamos dizer, do fruto do Espírito, alegria. Vamos agora para o terceiro tópico da lição, a visão secular do corpo. Nós estaremos aí vendo o hedonismo e o narcisismo, a erotização e a libertinagem e a liberdade e autonomia. Pastor Aldo. Bem, pastor Heitor, essa parte, né, do tópico 3 da nossa lição, a visão secular do corpo, né, você precisa estar bem antenado com relação ao pensamento mundano, né, a cultura, né, que eu chamo de cultura, né, a cultura mundana, a cultura do próprio homem. E aí nós vamos encontrar que nessa cultura, a cultura do hedonismo e do narcisismo. Né? O hedonismo. O hedonismo, eu vou procurar ser bem sintético aqui, né, fazer uma sinopse disso aqui, mas o hedonismo, ele é a fonte, é a origem é, de, das práticas imorais, né, porque está ligado ao prazer, e aí vem a deturpação, né, do sexo, porque o prazer no sexo tem uma finalidade, eles dão outra finalidade, né? Não é só a finalidade da procriação e do prazer em si dentro do matrimônio, nós vamos falar mais na frente da erotização, mas o prazer, tudo aquilo que lhe dá prazer. Então, isso está influenciando, por exemplo, as profissões. Né? Tem gente que está numa profissão, é um bom profissional, mas aquilo não lhe dá prazer, então ele vai fazer outra coisa que lhe dá prazer. Então, escolhe a profissão pelo prazer. Ou seja, ele não escolhe a profissão pela finalidade de ajudar o semelhante, de ajudar o próximo, né? Ou seja, o médico, o advogado, quantos médicos têm deixado de ser médico para ser outra coisa, outra profissão, simplesmente porque não lhe dá prazer. Ou seja, não é o fato de ajudar uma pessoa que lhe dá prazer, mas ele ter prazer naquilo que faz, né? Isso você encontra em qualquer literatura que existe por aí. Olha, você pode mudar a qualquer hora de sua profissão se isso não está lhe dando prazer. Né? E aí vem não somente essas mudanças em todas as áreas da vida, mas também a questão do vício. Né? Ora, se o vício me dá prazer, se me drogando me dá prazer, então vou me drogar. Não importa o que as pessoas digam, o importante é que me dá prazer. Não importa o que minha mãe acha, que meu pai acha, que meus irmãos acham, o importante é que me dá prazer. Então, essa cultura do prazer, do hedonismo, tem levado a sociedade, né, para essa vida de imoralidade e de vícios, não é? De vícios. Agora, o que a Bíblia nos dá, né, com relação a isso aí? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, eu posso fazer, me dá prazer, mas convém fazer isso? Não é? Então, você precisaria ter uma visão bíblica do uso do corpo para buscar viver somente para o prazer. Não é? Lógico que nós devemos zelar pelo corpo, isso é claro, né? A Bíblia diz que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, quando Paulo fala
sobre os cuidados, deveres domésticos, aí vai falar sobre o cuidado do marido com a esposa, do esposo com o marido, ele vai dizer assim, bem, você cuida, ninguém nunca desprezou o seu próprio corpo, antes alimenta e sustenta. Para dizer o seguinte, dentro do casamento, o marido tem que cuidar da mulher como se fosse o seu próprio corpo. Veja a dimensão que a Bíblia dá ao casamento, né? Ou seja, da maneira como você cuida do seu corpo, você deve cuidar da sua esposa, porque nunca ninguém desprezou, não é, mas o seu próprio corpo. Então, desprezar a esposa é como se desprezar o seu próprio corpo, mas o cuidar da esposa é como cuidar do seu próprio corpo, né? Antes alimenta e sustenta, da mesma forma como o Senhor a igreja. Então, a igreja ela é comparada ao corpo, não é? É o corpo de Cristo. E veja como Jesus cuida do corpo, não é? Cuida da igreja, alimenta e sustenta e zela. Então, dessa mesma forma, nós devemos cuidar não somente do nosso corpo, mas do corpo da nossa esposa, assim como devemos cuidar da nossa vida. No segundo ponto da lição, no tópico de número 12, vai falar sobre erotização e libertinagem, que está muito ligado, não é, a esse ponto anterior. Porém, veja, fala de erotização. E aí a cultura atual é que isso aconteça já lá na escola, lá na infância, né? A erotização das crianças começa lá na infância, né? Na infância, procurando fazer com que essa cultura chegue às pessoas já desde a sua tenra infância, não deixando chegar a uma fase de que ela tome as suas decisões, não. Antes disso, já vai provocando isso, a sua conduta sexual começa a ser deturpada, desregrada desde a sua infância, né? Por quê? Porque ela vai exatamente mostrar que o prazer é o que importa. E aí vai surgir uma geração erotizada, uma geração que vai buscar usar o corpo apenas para o prazer, não para a procriação, não para a glória de Deus. E aí a gente vê tanta coisa, não é, que é assombroso, não é? A forma como a sociedade vive hoje. Então, vai ser a origem, por exemplo, do adultério, da infidelidade, das pornografias. Né? O mundo hoje está tomado pelas pornografias. Não é? Quantos casamentos se acabam por conta da pornografia? É uma coisa que infestou. As pessoas estão viciadas, né, em pornografias e o adultério, uma coisa, o pecado do adultério, uma coisa comum entre as pessoas lá fora no mundo, porém, a Bíblia mostra que tudo isso tem origem, né, no uso do corpo, ou seja, quando você busca simplesmente fazer aquilo que o corpo pede. Agora, eu não posso ser dominado pelos desejos do meu próprio corpo, não é? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, o homem que foi salvo por Cristo Jesus, ele foi liberto do pecado, o pecado não mais terá domínio sobre vós. É o que diz a Bíblia. Então, aqui fala de domínio próprio. Domínio próprio. Quando o homem tem domínio próprio, ele consegue vencer o hedonismo, ele consegue vencer o narcisismo, que o narcisismo também é um mal presente, ou seja, as pessoas cultuam o seu próprio corpo, não é? Ou seja, prestam culto ao seu próprio corpo, e a liberdade e a autonomia. A Bíblia diz que o homem é livre, né? Ele tem o seu livre arbítrio, mas não significa dizer que ele tem que tomar as próprias decisões para se autogovernar. Por quê? A Bíblia diz que Deus, né, é a cabeça de Cristo e Cristo é a cabeça do homem. Ou seja, o homem está debaixo de autoridade. Então, se ele está debaixo de autoridade, ele responde a essa autoridade. Ele tem responsabilidades com essa autoridade. Ele não pode fazer o que ele quer, porque ele está debaixo da autoridade de Deus. Então, mesmo tendo este livre-arbítrio, ele deve viver agora em obediência a Deus. Então, se Deus é santo, eu devo viver uma vida de santidade, que é o que Deus, a palavra do Senhor nos diz, né? É ser de santos, porque eu sou santo. Então, a vida de santidade é a vida que Deus quer para o corpo, não é? E essa vida desta cultura
presente em nosso mundo de forma desregrada, descontrolada, sem domínio, não é? É porque estão debaixo, aliás, eles não estão debaixo da autoridade de Deus, da autoridade da Bíblia, da palavra do Senhor. Então ele faz o que quer, faz o que sua mente pede, faz o que os seus prazeres, né, lhe comandam. Então eles não têm domínio sobre o próprio corpo. Isso tem sido muito mal para toda a sociedade. Essa é a nossa participação, irmão Ítalo. Tanto como o hedonismo quanto o narcisismo, eles cultuam o corpo e produzem um homem egocêntrico, ególatra, é a adoração de si mesmo, né? Mas, infelizmente, essa adoração de si mesmo traz a sua própria destruição, a sua própria derrota. E até na lenda do narcisismo, diz que ele morreu de fome, não é? Contemplando o seu próprio rosto, né? Isso é um mito, mas tem sentido, né? Porque se você vai viver a vida só do prazer carnal, você está destruindo o seu próprio corpo. Como disse Pedro, as obras do corpo que não são feitas em Deus, elas combatem contra a nossa alma, elas destroem o nosso corpo, elas arruinam a nossa alma e nos levam também para o inferno. Que Deus nos guarde, que o Senhor nos ajude a que possamos fazer jus àquilo que Deus nos concedeu, a capacidade de escolher o bem. Como ele disse através de Moisés para o seu povo: escolhe a vida para que vivas. E a vida é a palavra. Espírito e vida é a palavra que Deus nos tem dado. Né? E como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. É a advertência do apóstolo Pedro na sua primeira carta universal 1:15. Que possamos guardar a palavra do Senhor e usar o nosso corpo como instrumento de justiça para a glória do nome do nosso Deus, para a glória daquele que nos criou. Nós não podemos pecar com o nosso corpo sem que isto venha afetar o nosso interior, a nossa alma. Tudo que a gente fizer através do corpo, de uma certa forma, vai afetar o nosso espírito e a nossa alma. Então, vale a pena fazer as obras em Deus, permanecer em Deus, permanecer na sua palavra, dignificando a sua criação, a criatura que ele fez para a sua glória e para o seu louvor. Meus irmãos, estamos chegando aqui já no final, né, do nosso terceiro tópico. O hedonismo, ele prega o corpo como um elemento de prazer, né, dado ao prazer, e o narcisismo, o culto de si mesmo, né? E você vai ver aí a variação disso na erotização, a exploração da sensualidade, e o existencialismo ateu, ele prega que o homem, para que ele consiga se descobrir ou descobrir o sentido da vida, ele deve usufruir de uma liberdade incondicional, sendo assim esse homem escravo de sua própria liberdade, né? Então, aquilo que parece filosoficamente algo que seja libertador, na verdade, é a própria escravização do homem, né? Ele, num sentido de vida que é uma utopia, ele nunca vai conseguir nem nunca vai se satisfazer, porque o homem foi criado por Deus, ele só é satisfeito em Deus. Graças a Deus estivemos aqui juntos nessa última lição, né, sobre a visão bíblica do corpo. É um tema que tem sido explorado pelo diabo há muito tempo, desde a igreja primitiva, até antes, mas da igreja primitiva, desde que o gnosticismo entrou, quando o apóstolo João teve que fazer a defesa, né? Os nossos olhos viram, mas as nossas mãos tocaram, ou seja, trazendo a visão completa, né, de ser humano, que não só o homem espiritual, que ele teria uma realização, mas também o corpo como importante, até porque o gnosticismo ele apresentava essa ideologia de que o corpo não prestava para nada e o conhecimento, a realização viria só através de um meio espiritual. A gente vê essa doutrina diabólica sendo atualizada até os dias de hoje. A gente vê aí que o materialismo ele também é reflexo desse próprio gnosticismo.
do primeiro século. Mas, graças a Deus, estamos aqui juntos, estudando, trazendo a doutrina bíblica, né? Quando Paulo, ele termina trazendo esses axiomas, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por todas ou por nenhuma delas, dependendo da tradução. Paulo nos ensinando que tudo está à nossa disposição, mas nem tudo que está à nossa disposição é edificante, né? E a doutrina do corpo, a visão bíblica, o corpo precisa ser preservado, porque ele é templo e morada do Espírito, nós somos comprados, por isso que Paulo diz, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo mortal, né? Porque Deus comprou o corpo, ele é o dono do corpo, e o corpo hoje, para nós crentes, cristãos, ele é um elemento de glorificação a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Aldo, quero agradecer à irmã Milda. Pastor Aldo, Pai do Senhor, muito obrigado pela participação. Pai do Senhor, pastor Ítalo, eu que agradeço a participação, poder participar aqui, né? Agradeço também a confiança do nosso pastor Martim, do pastor Rinaldo, diretor do nosso DENEC, e a vocês que fazem conosco, né, esse podcast, que eu acredito seja muito útil para todos os nossos irmãos que estão ministrando aulas no domingo. Deus abençoe e muito obrigado. Mamilde, muito obrigado. Pai do Senhor. A paz do Senhor. Também agradeço a Deus esse privilégio, né, de poder contribuir para a edificação dos santos. Que o Senhor possa nos ajudar, que possamos ter essa visão, como o apóstolo São Paulo falou aos Filipenses. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, o destino, né, que Deus tem dado para o crente, para o salvo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas, porque ele, o nosso Senhor, ele será dito como, se cumprirá como está escrito, né? Ele será o primogênito entre muitos irmãos, aqueles que perseverarem, né, nessa preservação do corpo, né, fazendo a boa escolha de servir ao Senhor e de glorificá-lo no corpo, na alma e no espírito. Amém. Então, você, meu irmão, meu amigo, ouvinte, que participou conosco até aqui, até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Então, saudamos a todos com a paz do Senhor e até o próximo podcast, em nome de Jesus. Um abraço a todos. Até mais.